Fala pessoal, tudo bem? Essa aqui é a última aula nossa da primeira etapa da disciplina, né? E ela consiste no projeto de irrigação por sulcos, né? Que é uma coisa importante, na minha opinião, e é extremamente necessário a gente poder finalizar. Infelizmente, a gente não conseguiu, né, ter essa questão da disciplina correndo normalmente devido à pandemia, né? Ah, Até não sei o que vou fazer, porque segundo a nossa avaliação, então eu devo gravar mais um vídeo, né, falando sobre a nossa avaliação, tá? Vou deixar tudo disponibilizado no Siga, como tenho feito, né? O exercício, as questões das aulas, enfim, tenho tentado o máximo possível aí atingir o nosso objetivo. Peço desculpas se não estou conseguindo de alguma forma, né? Mas a única maneira que eu pensei, né, para a gente poder aí realizar realmente, né, ou continuar os estudos de irrigação e drenagem foi dessa forma, e não por videoconferência, já que nem todo aluno, né, vai estar disponível naquele momento que eu fizer a videoconferência, e eu não quero prejudicar ninguém. Eu sei que tem pessoas que moram no interior e tem uma certa dificuldade com relação à internet, então deixar disponível no YouTube para que o aluno ele possa ver quando quiser, na minha visão, é muito mais interessante, tá? E aí, assim, eu não prejudico ninguém, tá bom? Então, é uma aula rápida, né? Mas a gente precisa fazer alguns cálculos e eu peço que vocês prestem um pouco de atenção, né? Para que a gente possa finalizar aí a primeira parte aí da disciplina, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o cálculo da lâmina de irrigação aplicada na irrigação de superfície, né? Ela é dada, né, pelo tempo total de aplicação de água, né, por sulco, a vazão constante aplicada por sulco em relação ao seu comprimento e largura de faixa umedecida, né? Esse 60 aí é para conversão, né, do tempo, né? Ia ser 3.600, isso vai depender muito aí do que é utilizado em termos de valores, tá? Então, como o tempo está em minutos, né, e a vazão está em litros por segundo, eu multiplicando o segundo por 60, né, vou converter em minutos, então vou cortar minutos com minutos, então fica mais fácil, tá bom? Ah, então vamos lá. E aí, por fim, a eficiência, né, que é dada pela lâmina infiltrada no final do sulco, né? Lembre-se que a gente falou que a lâmina infiltrada no final do sulco, normalmente, se a gente quiser fazer uma irrigação bem sucedida, essa lâmina no final do sulco tem que ser igual à irrigação real necessária. Mas às vezes não é por questão de disponibilidade de água, né? E aí às vezes ela, né, não fica uma lâmina parcial, mas não é o objetivo nosso, né? Então lembre-se que a lâmina final do sulco ela sempre tem que ser pelo menos a irrigação real necessária. Bem, o valor mínimo aceitável de eficiência de aplicação em um projeto é de 60%, né? Na irrigação de superfície, a eficiência ela é baixa, como a gente já tinha discutido isso, né? E aí o que tem que se fazer? Quando a eficiência ela é baixa, a gente precisa fazer uma técnica chamada redução de vazão, né? Que infelizmente eu não vou comentar nesses slides, né? Porque na minha ótica, né, é necessário, né, uma lousa, né, e muita atenção do aluno. A explicação ela é um pouco complexa, não é tão simples, então eu vou deixar do jeito que está. Né? Só vou explicar de fato o projeto e não essa parte de redução de vazão. E o que é que eu quero que vocês saibam, no mínimo agora, é que se a eficiência da irrigação, né, de superfície por sulcos ela é menor que 60%, é extremamente necessário que a gente faça aí a técnica de redução de vazão. Numa oportunidade pessoal, presencial, né, a gente vai conseguir aí fazer esse cálculo, tá bom? Ou eu vou tentar, de alguma maneira, elaborar, né, só essa parte de redução de vazão de maneira paralela, para que não caia, né, na prova, que não é interessante, na minha opinião, né? Porque são cálculos demorados, usa-se tabela, enfim, não, acho que não cabe, então eu vou fazer de maneira separada, tá? Então, bem, tendo a eficiência aí, né, apresentada a eficiência, a gente vai ter aí o projeto, né? Vamos lá, projetar um sistema de irrigação por sulcos para uma área de 10,8 hectares, cujas características de dimensões e declividades após a sistematização estão apresentadas abaixo. Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho o tempo de avanço, que a gente já estudou, né? A equação de infiltração, a equação de velocidade de infiltração, ou seja, já foi feito o teste de infiltração na área. Extremamente importante na irrigação por superfície, como eu tinha falado anteriormente. Estamos vendo aí que uma declividade de 0,6,
1%, cujo sentido vai para 200 metros, né? Ou seja, o comprimento do sulco tem que seguir a declividade, certo? Então, foi feita uma sistematização na área. O que é que a gente tem aí? A cultura é o milho, o espaçamento entre fileiras é 90 centímetros e entre plantas 20 centímetros. A profundidade do sistema radicular máxima do milho é 50 centímetros, né? Evapotranspiração de 4, umidade na capacidade de campo de 30,5, ponto de múltiplo permanente à base de massa, né? 18%, densidade do solo 1,12 e o fator de disponibilidade de água de 0,6, ok? Então, o primeiro passo, né, no projeto de irrigação de superfície é calcular a irrigação real necessária, ou seja, a lâmina de irrigação. E nesse caso aí, calculando, como já expliquei anteriormente inúmeras vezes, né, a gente teve aí uma IRN de 42 milímetros. Ou seja, a lâmina de irrigação, ou IRN, é a lâmina a ser infiltrada. Se ela é a lâmina a ser infiltrada, eu preciso saber em quanto tempo essa lâmina é infiltrada no solo. Para saber isso, né, eu preciso utilizar a equação de infiltração, certo? Ou seja, eu vou substituir a infiltração pela lâmina ou a IRN, ok? Então, eu substituir, né? A lâmina infiltrada vai ser 42 e a partir daí vou isolar o tempo, né? E obter o tempo em que uma lâmina de irrigação ela é infiltrada. Nesse caso, para infiltrar 42 milímetros, eu preciso de 130,2 minutos, certo? Espero que vocês tenham entendido o cálculo. Façam na calculadora para ver se está batendo correto, tá? E aí a gente vai continuar. Ok. Bem, a partir daí eu preciso saber o tempo de avanço para saber o tempo total de irrigação, correto? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é se de fato houve a sistematização, se houve, no nosso caso aí, de uma declividade de 6%. Qual é o sentido da declividade? Aqui está indicando que é para baixo. Se é para baixo, portanto, né, o comprimento do sulco vai ser de 200 metros, certo? Na área sistematizada. Então, utilizando aí a equação do tempo de avanço, né, onde x, esse x maiúsculo aí, vai ser substituído pelo comprimento do sulco, eu vou ter o valor de 200, né? Consequentemente, o tempo de avanço vai ser de 86,91 depois dos cálculos. Ou seja, da água chegar desde a liberação, né, no início do sulco até ela chegar ao final, né, vai demorar 86,91 minutos. Por que eu preciso saber isso? Porque só posso começar a contabilizar a lâmina infiltrada quando a água chegar no final do sulco. Para saber disso, eu preciso da equação do tempo de avanço, conforme eu já mostrei, né, em outra aula de irrigação, sobre as fases da irrigação de superfície, né? Então, dessa maneira, né, nós temos aí, para que a água chegue no final do sulco, demora 86,91 minutos, certo? Portanto, o tempo total de irrigação vai ser, né, 130,2, que é o tempo da lâmina infiltrar, mais 86,9, que é o tempo da água chegar no final do sulco. Ou seja, eu vou ter 217,1 minutos, correto? Bem, calculando-se a vazão, né, pela fórmula, né, que a gente já mostrou, conforme Bernardo, né? Lembrando que essa fórmula é só uma estimativa, né? Isso vai depender muito da questão da textura do solo. Então, né, na questão da vazão, a gente vai ter aí, né, que a vazão nessas condições é de 1,05 litros por segundo. Lembrando-se que o teste de vazão é muito mais bem sucedido quando é feito, né, na hora, né, de maneira prática no próprio campo, né, e não com uma estimativa de uma equação que é questionada aí por alguns pesquisadores, enfim. Então, só para facilitar os cálculos, tá? Então, dessa forma, eu estou deixando, né, essa fórmula aí de vazão, tá? Bem, então, prosseguindo, e a largura do sulco, né? Para a gente calcular a lâmina média. Então, nesse caso aí, a largura do sulco, né, ela vai ser o espaçamento, né, entre linhas, correto? Nesse caso, né, do nosso exemplo, vai ser 0,9 metros, ok? Bem, então, nesse caso aí, pelo cálculo da lâmina média, né, a gente vai ter, né, todos os parâmetros já, né, calculados, uma lâmina média de 75,98 milímetros, ok? Então,
Para calcular a eficiência, eu vou ter a lâmina no final do sulco e a lâmina média, né, recém-calculada. A gente falou, né, que a irrigação por superfície, né, por sulco ser bem sucedida, né, pelo menos no final do sulco tem que se irrigar ou tem que chegar a lâmina necessária, ou seja, a irrigação real necessária, a lâmina líquida de irrigação, certo? Então a lâmina final, né, ou seja, a lâmina no final do sulco vai ser igual a IRN, por isso eu substituí o LF por IRN. Ou seja, porque pelo menos no final do sulco é necessário que chegue a infiltrar a IRN, ok? Para satisfazer as necessidades da cultura, né? Portanto, né, substituindo os valores, né, eu vou ter uma eficiência de 55%. É interessante que a eficiência fique próxima de pelo menos aí 60%, então, nesse caso, nesse projeto, a gente precisaria fazer uma redução de vazão, né? Então, eu só quero que vocês, até esse momento, digam menor que 60%, é necessário fazer redução de vazão, tá? Bem, continuando, né? A gente precisa saber alguns parâmetros da área, como, por exemplo, o número de sulcos. Quantos sulcos vai ter essa área? Né? Primeiro, eu já sei o comprimento do sulco. Se o comprimento do sulco é 200, então o número de sulcos vai acompanhar, né, a largura, que nesse caso é 540 metros, ok? Então, o número de sulcos vai ser 540 dividido pelo espaçamento entre filas. Então, eu vou ter aí em torno de 600 sulcos, ok? E o turno de rega, nesse caso, né, o cálculo dele é 42, que é a IRN calculada, e a evapotranspiração da cultura de 4 milímetros. Eu vou ter aproximadamente 10 dias, né, sempre arredondando para baixo, conforme eu tinha explicado anteriormente, eu acho que até em sala de aula. Né? Então, nesse caso, o turno de rega aí vai ser de 10 dias, ok? E aí o período de irrigação, né, 9 dias, certo? Bem, o número de sulcos por dia que eu devo irrigar vai ser o número de sulcos dividido pelo período de irrigação. Então, é necessário que eu irrigue pelo menos 67 sulcos por dia. Eu vou ter 600 sulcos, aplicar uma lâmina de 42 milímetros, né, num período de 9 dias, correto? Sendo que o tempo de irrigação, a gente calculou, né? O tempo total dá 217 minutos, certo? Então, está aí feito o projeto de irrigação, uma aula simples, pequena, né? Para a gente poder encerrar aí a primeira etapa da disciplina. Peço desculpas se de alguma forma, né, não foi tão proveitoso, mas foi da maneira que eu achei mais adequada, certo? Conseguimos aí finalizar a irrigação e drenagem, né, ao mesmo tempo. E agora eu vou tentar elaborar uma prova, né? Vou explicar para vocês como vai ser a prova, né? Num outro vídeo, um vídeo meu mesmo, sem slides, para que a gente possa aí finalmente, né, concluir essa primeira etapa. Estou devendo para vocês as correções dos relatórios, que eu devo fazer acho que na segunda-feira, e já disponibilizar, para que ninguém fique prejudicado, né, e a gente consiga aí fazer as avaliações, né, que são tão importantes para a gente poder concluir o semestre, tá bom? Tem muito tempo ainda, eu espero que a pandemia, lá, principalmente aqui que está crescendo bastante, né, seja controlada, para que a gente possa aí voltar às nossas atividades normais. Né? Agradecer, brigadão aí, valeu.